A gente tem no mundo hoje aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Tecnologia para produzir alimento, tecnologia para se locomover, tecnologia para tudo é um caminho sem volta. E a segurança não é diferente. A gente entende que esse tipo de evento, quando a gente fala do ambiente da segurança do trabalho, que é desafiador, o pilar educacional, quando a gente fala de troca e compartilhamento de conhecimento, se faz fundamental para os profissionais que querem compartilhar boas práticas e que no final das contas querem atingir o seu resultado final como profissionais de segurança do trabalho, que é prevenir e salvar vidas. Então, quando a gente fala como você está cuidando da sua saúde mental, ela afeta todas as suas áreas. Após a NR12, a gente pode dizer que a gente salvou quase uma vida por dia depois da implementação da NR35. O evento do Workshop de Inovação está sendo fantástico, com pessoas incríveis aqui palestrando para a gente, trazendo sempre umas reflexões profundas sobre temas importantes, né? Falando especialmente aqui da NR1. Tá surge, né, Adilson? Cadê a evidência? Tem isso aí ou não? São assuntos diversos, desde a parte comportamental, que é muito importante, né? Visto aí as atualizações que a NR1 vem trazendo para a nossa realidade de segurança do trabalho, e também temas técnicos que são de alta aplicabilidade em campos. Aí você vai ver lá atrás que foi um treinamento ineficiente, ou ele nem passou por esse treinamento. Porque as pessoas vêm aqui com o intuito de receber esse conhecimento de pessoas altamente capacitadas do Brasil e ao mesmo tempo poder compartilhar de empresas que vendem e entregam soluções para esse mercado de segurança. A expectativa é que cada vez mais os eventos melhorem. O primeiro evento já foi lindo, o segundo e o terceiro, como esse está acontecendo agora em Vitória também. Então a expectativa para os próximos é melhor ainda mais que os próximos dois vão ser no litoral. A gente vai ter 2 no Nordeste e 1 no Rio de Janeiro, então o convite fica feito para todo mundo. Bem-vindas ao podcast Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz segurança no dia a dia. E hoje estou aqui com a Gisele Calef. Olá, pessoal. E eu, Helena Mazotti, estou ansiosa para a entrevistada que a gente vai ter hoje. E aí, Gi, preparada? Animadíssima. Muitos anos nessa carreira, muitos anos de experiência e vai compartilhar com a gente aqui um pouco desses muitos anos, a Renata Toledo. Obrigada, Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. E antes da gente iniciar, quero fazer menção aqui ao nosso patrocinador, a METS. A METS traz soluções em EHS, como facilitações de aprendizagem para transformação cultural em segurança do trabalho. Então, gente, como estamos essa noite aqui? Renata, queria fazer aquela nossa pergunta inicial, que é sempre a pergunta que a gente começa o podcast, que nada mais é do que, quem é você nesse mundão? Eu sou mineira, né, nasci em Juiz de Fora, muitos chamam de carioca do brejo, porque tem um pezinho no Rio de Janeiro, mas eu gosto mesmo do Mar de Morros, de Minas. Então, adoro subir a serra e me dá uma paz, assim, ver o Mar de Morros que a gente tem lá. Sou super família, então moro em São Paulo, minha família está muito mais concentrada em Minas, mas sempre que posso, passo final de semana com os meus pais, que são maravilhosos e também, assim, grande parte da minha essência. Às vezes, férias a gente tenta conciliar também. Meu marido é belga, então a família dele está na Bélgica, então também conciliar de estar lá com a família dele, porque a gente tem 2 filhos, então um casal, tem uma filha de 15 anos, então estou aprendendo com a Hannah muito sobre a adolescência, né? Uma princesa e uma filha maravilhosa. E o Luca, 6 aninhos, então aquela energia, né? 2 gerações ali dentro de casa. E aí meu esposo super me apoia para estar, né, lidando com toda essa agenda intensa. Então acho que parte da minha carreira devo muito ao suporte do Geoffrey para estar conciliando e equilibrando a vida pessoal e profissional, porque não é fácil, né? Eu sou engenheira civil, então acho que no meio da engenharia civil eu
me apeguei a saneamento ambiental no estágio na concessionária, e aí queria aprender mais, estudar mais da área. Eu já namorava o Geoffrey, e aí tentei e apliquei numa universidade belga um mestrado, consegui uma bolsa parcial, aí fiquei 2 anos na Bélgica fazendo mestrado em saneamento ambiental, também consegui cursar um curso de adaptação e resposta a desastres ambientais. Né? Então, acho que isso foi meu pezinho na segurança, meu primeiro pezinho na segurança, né? Porque tem toda a conexão. E aí, de lá, fui contratada para a Ambev, então voltei para o Brasil e passei por diversas funções. Então, entrei como analista de meio ambiente, fui supervisora, fui especialista, né? Então, bastante minha formação era na área tecnológica, então fui especialista de tratamento de água, efluentes, fui gerente de área, fui gerente de fábrica, fui gerente corporativa de utilidades, meio ambiente, atualmente diretora de meio ambiente e segurança para a América do Sul. Então, a gente olha todas as operações de Brasil, Argentina, tranquilo, né? Paraguai, Você viu? Tranquilo. Uruguai, Bolívia e Chile. Então, bastante mala. Minha mala tá sempre pronta. Eu tava aqui pensando que horas que você vai pros morros, pro mar de morros, respirar, Não, porque... sempre acha um espaço. Que bom que tem equilíbrio, né? Sempre que tem agenda de saúde aí, de respiro, de pausa. Isso aí. E, Renata, pensando um pouquinho, né, nessa sua trajetória, o que você atua hoje na Ambev, o que te atravessou, como que a sustentabilidade entrou, essa agenda de sustentabilidade entrou no seu dia a dia, como que isso entrou na sua vida e perfez aí? Como começou esse namoro, né? E como começou esse namoro? Eu acho que sustentabilidade sempre foi, assim, parte, né, do que me move. Eu gosto de impactar a vida das pessoas. Eu já fiz muita coisa, assim, né, na época que eu estudava em escola, universidade, eu dava aula e queria que meus alunos fossem melhores do que eles eram. Eu trabalhei com buffet, minha mãe fazia festa e o objetivo era realizar o sonho, né, de quem estava realizando a festa. Então, acho que esse negócio de gerar impacto positivo na vida das pessoas, e aí sustentabilidade para mim é isso, né? Porque é cuidar de futuras gerações, então gerar impacto, olhando para o longo prazo, aí é onde eu me conecto, mas foi construído, assim, né? Eu cuidava de tecnologia, de projeto, até eu entender que aquilo ali realmente fazia sentido com aquilo que realmente me dava paixão, me emocionava, né? Foi construído ao longo aí dessa trajetória. Eu acho que a gente é muito técnico, né? Quando a gente fala de estações de tratamento de efluentes, toda essa parte ela é muito técnica. Tem uma parte de engenharia civil pesada, você tem uma parte de biologia ali também, de recursos hídricos que você tem que entender ali de mecânica dos fluidos. E aí, às vezes, a gente não olha para o todo que aquilo amplia, né? Essa é uma visão, acho que também com o tempo a gente vai olhando isso e conseguindo olhar com uma perspectiva mais de voo para ver o impacto geral no final, né? E de pessoas e de impacto, né? Porque se você coloca uma tecnologia melhor, você está cuidando da água, que é finita e que vai voltar, né? É um ciclo. Então, se polui a água aqui, ela vai voltar poluída num dia. Então, quanto mais a gente consegue atuar e melhorar, né, tecnologia, melhorar tratamento, no fim do dia tá cuidando do que precisa para a vida, que é a água, né? Essencial. Bom, deixa eu entender com você, como é que a gente consegue tornar a sustentabilidade, no seu ponto de vista, para além do organograma, uma caixinha, incorporar ela na cultura e no DNA para que as pessoas vivam do mesmo jeito que você olha para a sustentabilidade dentro da organização? O que a gente hoje faz, eu acho que funciona muito, é trabalhar com sustentabilidade de uma forma bem cross. Então, sustentabilidade não está em um time, está em todos os times. Então, a gente tem metas desde a diretoria executiva e isso vai se cascateando em cada uma das áreas, né, que tem relação ali com a temática. Faz parte dos temas mais relevantes para a companhia. Né? Então, quando a gente entende
que os temas que a gente está trabalhando, eles são, né, muito materiais, eles impactam no negócio e eles também impactam na sociedade, aí você entende por que a gente está trabalhando naquilo e traz um propósito adicional de que, né, vai gerar impacto para o negócio também. Mas tem que estar cascateado naquilo que o time entende que é tangível e que ele atua no dia a dia, né? Então, para cada área, a gente desdobra aquilo que a área consegue contribuir para, no todo, a gente entregar o resultado macro. Então, acho que cultura, ela se constrói vivendo, né? Então, aquilo que está talvez escrito lá como princípio, se a gente não está realmente vivendo, os indicadores não estão sendo monitorados, a gente não está celebrando aquele resultado e mostrando para o time como que um resultado de um equipamento impacta no resultado macro da companhia, aí o time não engaja, né? Aí não vira cultura, aí é tema isolado. Então, acho que para virar cultura, a gente tem que trabalhar com todas as áreas, trabalhando muito unidas, né? Não só em sustentabilidade, mas em segurança, eu acho que também tem que ir pela mesma direção. Já estou várias perguntas fervilhando aqui, mas eu vou deixar correr. Perguntas polêmicas para a gente discutir, interessantes. Mas vou deixar passar a bola para ler. Eu vou até entrar um pouquinho mais no que você falou, assim, que traz para os times para ser palpável, né? Tangível para eles. Tem exemplos, assim, o que é levado para eles, que consiga pegar, né? Ó, falando da companhia, né? A gente tem 4 temas hoje que são estratégicos, prioritários, né? Quando a gente olha para o negócio, água, agricultura, estão muito relacionados com os nossos ingredientes. E aí a gente também tem ação climática e embalagens como outras 2 frentes importantes. E aí, falando de água, a água é o ingrediente principal, sem água não faz cerveja, o time entende isso muito claramente, mas o operador da máquina, qual a autonomia que ele tem no que a gente quer fazer quando a gente fala de impacto positivo na bacia hidrográfica. Ele tem que entender que quando ele consome menos água, quando ele trata perdas, quando ele trabalha nos parâmetros ideais para ter o melhor consumo do equipamento, ele está reduzindo o consumo total da planta e isso disponibiliza a água para outros usos. Então, ele se torna parte do indicador macro de consumo de água da companhia, mas que no fim do dia ele está atrelado a disponibilizar água para outros usos na bacia, né? Então, não adianta eu falar para o operador que eu quero gerar impacto na bacia. Eu tenho que falar o que ele vai fazer ali no dia a dia dele, né, na autonomia operacional dele, que no fim do dia vai gerar aquele impacto. Então, a meta do operador, ela não pode ser a meta da cervejaria, ela não pode ser a meta da companhia, ela tem que ser aquele indicador preventivo que ele vai conseguir gerar o ponteirinho ali dele, né, no dia a dia. Renato, você está falando que a sustentabilidade é uma das agendas principais da Ambev e que isso permeia a cultura do que vocês vivem de prática, né? Aí a Lê perguntou, estava com a pergunta pipocando aqui, eu já vou colocar ela. Como é que o seu Zé, a Dona Maria, as pessoas que estão na linha, têm essa consciência modificada pela forma de viver isso? E como é que vocês acreditam hoje que fazem essa, eu vou dizer, ideologia ou essa visão de mundo, porque eu acho que é também sobre mudar o mundo, como você falou, chegar até eles e ser vivida na fábrica e para além da fábrica? Tudo que a gente faz dentro da fábrica acaba indo para fora dos muros, né? Então, e que bom. Se ele aprende ou não a cuidar da segurança de um colega, ele também vai cuidar da segurança fora dos muros, né? Se ele está usando de forma mais consciente a água dentro da cervejaria, ele vai também, né, de certa forma, parar para refletir o que ele está fazendo fora da companhia. E a gente tem muitas ações assim que também envolvem família, que envolvem comunidade, que eles também se sentem parte, não só como funcionário e olhando para o indicador interno da companhia, mas como parte do usuário que está lá fora também, né, e que está sendo impactado pelas ações que a gente faz fora dos muros. Então, a gente tem alguns programas que vão sair para fora, né, do dia a dia só da cervejaria e que a comunidade, como os operadores, o time operacional, ele faz parte da comunidade,
na grande maioria das vezes, eles estão sendo impactados também por essas iniciativas, por esses programas. Então, acho que vai transmitir algo que vai além do indicadorzinho ali que ele está acompanhando no dia a dia do operacional, né? Quando você fala assim, sustentabilidade hoje é uma pauta super relevante, né? Há um tempo já, a gente para de falar que sustentabilidade faz parte do negócio. A gente entende que sustentabilidade é o nosso negócio, né? Para a gente ter perenidade, para continuar subindo produção, continuar prosperando, obviamente que a gente precisa dos recursos naturais, né? E principalmente nosso produto, que praticamente todos os ingredientes vêm da natureza, não tem como não conectar com o meio ambiente, né? E acho que é isso. E você sente, vou já passar para ler, que eu já, né, eu tô querendo fazer um monte de pergunta, que essas pessoas, elas se familiarizaram com esse vocabulário da sustentabilidade, elas falam sobre isso, porque é uma coisa que a gente vê que é um desafio no mundo corporativo de forma geral, né? Que isso seja transitado na linha de produção, que as pessoas do café, que todo mundo tem esse olhar que às vezes nas salas de vidro a gente fala, né? Que é importante em relação à sustentabilidade e perenidade da empresa, em resultado de negócio, mas para o mundo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que eles falam menos sobre sustentabilidade, menos sobre o filosófico. Mas sabem e aí, para sobre... chegar neles, tem que ir muito mais naqueles temas que para eles são mais, né, práticos. Então, água é um que eu citei bastante, consumo de energia. Então, se eu vou falar de ação climática, eu quero reduzir emissões de gases de efeito estufa. Se eu falar de uma forma muito filosófico-técnica, eu não vou pegar o João e a Maria, né? Então, o que ele pode fazer, né? No dia a dia, ele pode reduzir consumo de energia. Quais as oportunidades eu tenho naquele equipamento, naquele sistema, onde eu possa trazer insights e reduzir o consumo com novas formas de operar? O que eu estou perdendo aqui que eu posso deixar de perder? Então, acho que eles se conectam mais com os recursos naturais e como usar de forma eficiente os recursos naturais do que com a palavra sustentabilidade, né? Menos vocabulário, mais prática. Isso. Eu acho que até indo um pouquinho nisso, acho que você já trouxe, mas a gente tem temas bem complexos em meio ambiente, né? Descarbonização, a gente tem a circularidade, e isso para trazer para a linha de frente, para trazer para eles, contar essa história para eles. Vocês fazem campanhas, como que vocês atuam para contar essa história? Porque a cultura é contar e fazer história, né? As duas coisas juntas. A gente tem campanhas, grandes campanhas, campanha da água, campanha do meio ambiente. Então, essas datas importantes, a gente faz campanhas e até competição entre plantas para poder concorrer ali durante essas campanhas. Mas a gente conseguiu cascatear muito bem metas, né? Então, todas essas frentes estratégicas, aquilo que eu tenho conexão, ou que eu vou conseguir agregar algum resultado na minha meta macro através do resultado da operação, a gente cascateia a meta a nível da operação, e aí essas metas são acompanhadas diariamente e a nível de equipamento. Então, o operador, ele consegue acompanhar os consumos de energia, de água na máquina, em muitas das nossas plantas online. Então, ele consegue entender se está desviando, ele sabe qual é o benchmark, qual a máquina faz um resultado, né, melhor do mundo, ou melhor do Brasil, ou melhor da zona, no mesmo equipamento, e ele busca, né, o que eles estão fazendo que eu não estou, como que eu posso chegar lá, ou como que eu posso superar, trazendo alguma boa prática que vai virar, né, uma boa prática operacional e que a gente vai cascatear para as outras plantas. Então, eles se sentem parte quando a gente cascateia muito bem aquilo que ele tem autonomia de resolver, né? Não adianta eu pedir para ele atuar em alguma coisa que não faz parte do dia a dia. Então, a gente tem que setorizar bem
a autonomia operacional, até onde aquele operador consegue resolver problema. E quais são os problemas que estão conectados com as minhas metas de sustentabilidade que eu posso colocar como meta e desafio para esse operador, né? Para esse supervisor a nível de subárea, para esse gerente a nível de área, e assim envolver toda a cadeia, né? Todo o time. Você foi falando, eu fui lembrando da minha época de supervisora de produção, né? E aí a gente tinha umas cartas de controle, ainda era manual, colocava no mural, escrito. Falei, gente, tudo online, como as coisas estão melhorando, né? E a competição entre os turnos, porque eu também fiquei ali nos turnos, falei, aquele outro ali, ó, eu tô ganhando aqui, tô economizando mais. Eu acho que isso gera engajamento também, né? Você falou da competição entre eles, que é uma competição boa de quem faz melhor, o que eu posso fazer melhor. E aí você trouxe também a autonomia, até onde vai a autonomia do operador, até onde ele consegue atuar. Você acha que para isso, pensando em segurança, faz sentido também, é dado para eles as situações para eles resolverem até o nível da sua autonomia? Como que é trabalhada essa questão da autonomia do operador? Hoje a gente está também assim descentralizando bastante a gestão de segurança, né? Eu particularmente acredito que quanto mais o operador está envolvido na gestão de segurança, mais ele efetivamente vai fazer segurança, né? Enquanto ele entende que é uma regra, um padrão, algo que alguém está mandando ele fazer e ele vai fazer porque senão ele vai receber uma penalidade ou porque senão ele está desviando de um procedimento, ele não está engajado de forma genuína. Muito mais punitivo, né? Muito mais punitivo do que conectado com o porquê, né? Exato. E aí não é genuíno, né? E aí ele faz quando tem alguém olhando, quando não tem ninguém olhando, ele não vai fazer. Então, a gente vem trazendo muitos critérios que são de gestão, então acompanhamento de indicador, né, que normalmente a área de segurança acompanha os relatos de incidentes, os relatos de comportamentos inseguros ou seguros, né, os reconhecimentos. Quem acompanha isso é o time daquela área operacional, e eles têm a autonomia de entender quais os comportamentos eles também precisam ajudar a mudar. Né, quais os comportamentos eles precisam ainda fortalecer, porque são os comportamentos fortes, os seguros que acontecem naquele time. Os incidentes ou condições que eles encontram, a gente estimula que eles mesmos façam os 5 porquês para identificar a causa raiz e propor a solução. E aí, a gente dando ferramenta, né, dando recurso, apoiando como liderança, eles conseguem ter autonomia de resolver problema. E aí ele vê que aquilo traz um ambiente melhor para trabalhar, né? Não é só sobre segurança, é sobre bem-estar, sobre um ambiente onde eu faço as coisas de forma, né, mais produtiva até e facilitada. Cada vez que a gente consegue colocar o operador entendendo que é ele que vai tornar o ambiente dele mais seguro, é menos sobre usar o EPI, né? É mais sobre eliminar a exposição ao risco, e ele tem o papel principal, né? Não vai vir alguém lá de fora ficar observando como é que ele trabalha o tempo inteiro e saber onde que tem oportunidade de melhorar. Então, eu acredito muito assim, na autonomia como a alavanca de futuro para segurança do trabalho também. Fiquei pensando aqui, como é que vocês cascateiam isso para a média gestão e qual é o papel, na verdade, desses líderes como influenciadores de negócio em abraçarem a pauta para além de meta que vai impactar bônus, mas assim, o quanto que isso tem uma agenda intencional? Como é que é isso, Renata? Tem algumas rotinas já intencionais, que são fixas e que a gente cobra a execução dessas rotinas no nível da liderança direta. Então, a gente sim, tem os monitoramentos, que ele vai ter que fazer lá, as inspeções de rota e tal. Agora, isso é sobre estou executando, não estou executando, mas como é que eu qualifico essa execução? Como é que eu trago valor para construir aquela autonomia? E para que sejam parceiros também nesse processo, né? Então, assim, a liderança tem que entender que ela tem que ser exemplo, né? E que uma frase muitas vezes desconstrói, né, tudo que ele está pregando, porque, né, a segurança é de decisões contínuas. Toda decisão que a gente vai tomar tem
segurança ali, né, envolvida. E aí, dependendo do tom ou da decisão que é tomada, pode desconstruir aquilo que está sendo, né, promovido. Então, a liderança ela tem que entender esse papel de ser exemplo o tempo inteiro e cuidar muito de ser o guardião das decisões, né? Que a segurança esteja inserida nessas decisões de forma contínua. Mas, mais do que isso, eles precisam ensinar o operador a ser autônomo, né? Porque Confiança. eu, pessoalmente, já tive momento da minha carreira em que eu gerava dependência, né? Eu achava que eu era que sabia mais. Quem não? Eu achava que, né? E quando você começa a ensinar o operador a participar, dar voz ao operador, começa a ouvir o que o time tem de solução, proposta, ideia, são muito mais cabeças pensando. Então, obviamente, vão ter mais possibilidades de soluções, né, perfeitas ou melhores aparecendo na mesa. Então, o time de liderança direta tem um papel muito grande em construir autonomia, né? Porque senão ele vai estar sempre construindo a dependência e muitas vezes até achando que isso é positivo, né? Porque aí ele vira o protagonista, sou o herói. O herói. Exato, mas como que eu torno, né? O herói sobrecarregado, né, Renata? Exato. Porque é impossível dar conta de tanta demanda, porque a agenda não é pequena e não é a única agenda, centralizando o que deve ser feito, como deve ser feito, sem que o outro compre, acredite, multiplique, faça por si só, porque é sobre a gente ser indispensável, no fundo, ser um bom líder, né? É como pai e mãe. Se você cria bem, você tem que ser indispensável. O filho volta, te ama, mas se ele tá fazendo tudo certo na sua ausência, você deu certo como pai e mãe, né? E como líder, se o time tá fazendo cada um a sua contribuição, o teu resultado vai ser multiplicado. Exatamente. Então, não é sobre uma pessoa tocando bumbo ou dando a direção. É sobre todos ali contribuindo para essa direção e, inclusive, o engajamento desse time, né, fica muito maior, então a produtividade também fica maior, né, tudo é facilitado. Ganham as pessoas, ganham o negócio. Exato. Mas, então, nos cheques, vai fazer um monitoramento de segurança. Ou o líder vai lá, vai checar, vai entender quais são as oportunidades que ele identificou e vai simplesmente delegar as ações já prontinhas para o time, ou ele vai fazer junto com o time. Vai fazer o time também perceber o que ele está percebendo. Vai construir a solução junto com o time, até porque quem está executando a atividade é o operador, não é o supervisor. Então, o supervisor muitas vezes propunha soluções que na hora que o operador vai praticar, ela traz muito mais risco do que solução, né? Então, acho que esse é o principal papel, ser exemplo e ensinar o time a pensar. Essa conversa, gente, vai para além de sustentabilidade. É para a liderança na vida corporativa, em qualquer papel, né? Com delegação de tarefas, com relação a qualquer agenda do líder. Né? Confiar, soltar, delegar. E eu não aprendi, não nasci sabendo, né? Eu levei muita pancada ao longo da carreira para poder entender o quão poderoso é um time autônomo. Nossa, Renata, eu tava pensando em tudo isso que você tava falando, já tô igual a Gi, milhões de outras perguntas, de coisas que também a gente já tinha conversado, e pensando nessa transição para a gente ter líderes autônomos. A gente vem no Brasil, enfim, não posso falar mundo que eu não tenho tanta experiência assim, mas de comando e controle, né? Então, eu, como líder, trabalhei muito nisso, indicador, meta, monitoramento, essa gestão bem de processo e pouco pessoal, né? Para trazer essa autonomia. Como que você trabalhou? Porque isso você precisou de um apoio, certamente, de RH para desenvolver esses líderes. Teve algum trabalho para isso, para acontecer essa autonomia, para que os líderes soubessem como dar autonomia? Porque, né, então, quando você falou, eu já trabalhei muito assim, a gente aqui rindo, porque... Quem não, eu falei, né? Todas nós, né, trabalhamos assim por um bom tempo, e eu acho que mudar essa mentalidade, ela não é fácil, porque a gente tem essa ilusão que a gente controla alguma coisa, e até insegurança, insegurança, eu acho, tá muito arraigada a insegurança que a gente tem, entender que a gente é indispensável, que as coisas estão na nossa mão, tem uma vaidade muito grande aí, com medo, uma série de questões, mas... E que o protagonismo tá em eu dar a solução. Eu levantar a bandeirinha, né?
não tem, assim, uma fórmula secreta e é um trabalho de longo prazo, né? Todas as áreas têm que estar envolvidas, então, não só a área de gente, mas com todas as diretorias. Então, se um diretor de uma área produtiva também está visitando, ele também tem que estar, né, alinhado com o que a gente quer construir, né, para o futuro. Então, é muito de coach, de fazer junto, de transmitir as experiências, mas é um trabalho de longo prazo. Então, assim, não é que também a gente vai conseguir sair do comando e controle e ir para autonomia numa tacada só. A gente vai ter, e a gente ainda tem, muito comando e controle enquanto a gente está construindo essa autonomia. E a gente fala de autonomia no nível operacional, então a gente até mensura. Então a gente criou critérios onde a gente consegue mensurar qual é o nível de conhecimento, porque começa com conhecimento, eu não tenho autonomia se eu não conheço, então capacitação, né? Para poder saber o que eu preciso fazer, recurso, então tem as ferramentas. Então, falando de segurança, né, os critérios básicos ali do nível 0 eu tenho EPI, meus EPCs estão disponíveis, estão em boas condições, eu não tenho nenhuma condição insegura óbvia que está ali, né? Se eu tiver uma máquina que não está protegida, eu não vou falar que eu vou solucionar problema de acesso à máquina, porque ela está, né, numa condição que não atende nem a NR. Então, o básico precisa estar ali, aquilo é um nível mínimo, e aí a gente vai colocando a atuação da operação em diferentes níveis que vai aprofundando a participação. Então, até um certo nível, ele precisa conhecer os riscos e as medidas de mitigação. No próximo nível, ele precisa revisar a avaliação de risco na hora que está em mudança. Ele precisa entender como classifica e ele tem que ajudar a padronizar as tarefas de alto risco. Lá na frente, a gente já fala de usar a hierarquia de controles para eu eliminar risco, substituir risco e melhorar a minha avaliação de risco. Né? E cada um desses está numa fase da autonomia até eu chegar na fase, né, máxima que a gente quer chegar, e é um trabalho que é para frente. Né? Eu não estou lá ainda. Eu acho que a gente ainda tem muito para construir. E enquanto que a gente está construindo isso, não dá para abandonar o comando e controle, porque a gente ainda está, né, nessa transição num time que ele é dependente, independente, ele ainda não é interdependente para fazer sem a gente colocar aquele negócio de que tem que fazer um monitoramento toda semana ou todo mês, tem que reportar quem está reportando, quantos % está participando, quantos não está. Então, essas métricas, elas vão ajudar a gente a impulsionar o time a fazer, para depois eles capturarem resultado e para eles entenderem que aquilo ali é positivo para eles, né? E aí tem um negócio que eu acho que é chave, que a gente está fazendo bastante, assim, na promoção de autonomia em segurança, que é o operador ele entender que a performance da área dele, do equipamento dele, tem uma relação direta com o risco que ele está se submetendo. Então, se um equipamento quebra, muitas vezes tem várias paradas ao longo do turno do operador, ele vai ter que acessar aquela máquina para fazer intervenção manual várias vezes. E aí a gente começa a coletar esse dado e entender quantas vezes ele acessa. E aí, como é que eu coloco um target para ele diminuir esse número de acessos? E aí ele trabalha em performance, que normalmente é manutenção, operacionalidade, como que ele está ajustando o parâmetro para ele ter menos acessos, e ele entender que cada vez que ele tem menos acessos, ele está se expondo menos ao risco. Né? E como que isso tem conexão, a segurança com a performance, com a produtividade, com a manutenção, e não é uma coisa isolada, faz parte do negócio da área dele, né? Então, quando a gente descentraliza, a gente consegue fazer com que a operação entenda que segurança não é uma área, é um departamento, né? Segurança está ali e ele tem autonomia para ajudar a resolver. E eu imagino até que para o seu time de segurança, abrir mão desse, né, não é meu, é nosso, também é uma dor, assim, pensando um pouco na minha experiência e até do que eu já senti, porque como você falou, né, eu também era essa pessoa que tipo assim, não, mas eu conheço, até quando eu comecei a escutar, e na hora que é incrível quantos insights e quantas boas práticas saem disso.
Você tem alguma boa prática ou insight que saiu da operação e que hoje virou uma boa prática em todas as unidades ou boa parte delas? Você tem algum exemplo? Assim? Praticamente tudo que a gente tem de boa prática operacional saiu da operação. A gente tem um programa de melhores práticas. Então, cada planta faz ali o movimento de selecionar as melhores práticas da planta, eles submetem a nível regional, aí são escolhidas as melhores práticas a nível regional, elas submetem para a gente no corporativo, a gente escolhe as melhores, tem reconhecimento, vai no fórum junto com toda a liderança, alta liderança, para receber lá o reconhecimento, quem fez aquilo acontecer, sempre atrelado a resultado, então não é só uma ideia que foi implementada, que realmente deu resultado e que ela é escalável. Então, em cima desses critérios, a gente avalia, reconhece e depois incorpora isso em um toolkit ali de várias boas práticas que tem para todos os temas, né? Tem boa prática para água, para energia, tem boa prática para trabalho com amônia, para trabalho com vapor, tem boa prática, né, para todas as nossas atividades. Máximo. Vamos falar de Renata agora um pouco. Como é que foi a sua transição? Você estava vindo de área de negócio, né, para a área de segurança. Quais foram os bônus que você teve com essa transição vindo de negócio? E se teve alguma coisa que foi ofensor, o que, né, nossa, faltou e que você teve que se virar nos 30 nessa transição? Não dá para negar que é uma área muito técnica. Então, não ter a formação, né, faltava conhecimento técnico em várias coisas que tem, as legislações, as normas, e tinha muita bagagem técnica que eu precisava correr atrás ali, porque eu não tinha essa bagagem, né? Mas eu tinha um time que tinha. E aí, o que me ajudou, vindo de uma área fora da segurança, e que, na verdade, praticava a segurança, mas na ótica de quem recebe a demanda do time de segurança, era fazer as perguntas que, às vezes, tiravam o time da zona de conforto para pensar também de uma forma mais empática na visão da área, né? E até assim, é difícil da gente largar, né? Você fala, você descentraliza, mas qual o teu papel, né? Teu papel vai continuar sendo dar o guidance e estar junto na solução, né? E muitas vezes o time de segurança não entra muito no como a atividade é executada ou no problema que a área está sofrendo, que muitas vezes o problema está atrelado à performance, mas se a gente entrar lá para entender o problema de performance, a gente vai entender onde está a causa fundamental do problema de segurança, né? Então, acho que as perguntas que eu fazia, que eram muito mais, né, na visão de área produtiva, trouxeram o time para pensar de uma forma diferente. Eu acho que a gente evoluiu muito como área. Trouxe dor do cliente, né? Você era cliente e aí você conseguiu trazer essa dor do cliente para dentro da área técnica. E aí, obviamente, agora consegue olhar dos dois lados, necessidades, dores, expectativas. É bom estar do outro lado da mesa e trocar depois, né? Que você consegue sentir bem a dor de quem está na ponta. É isso. E eu acho que quem vem de segurança talvez traz uma bagagem tão técnica que tem um pouco de dificuldade de ir para o analítico estratégico. Então, essa mescla, né, de ter pessoas que estão crescendo vindo da área produtiva, indo para a segurança, e depois pessoas da segurança que estão indo para a área produtiva, também é um caminho de construção de cultura de valor. Porque a gente vê esse processo acontecendo muito fora do Brasil, né? Aqui a gente precisa ter os engenheiros de segurança dependendo do tamanho da planta, então tem que ter a formação. Então a gente pode dar a formação para alguém que estava na área produtiva e que tem interesse em passar pela área de segurança, para poder vir com a bagagem de área produtiva, o conhecimento e a formação em segurança, passa pela segurança, ganha, né, os aspectos de liderança indireta, porque eu acho que é o que mais ganha, né, em áreas como meio ambiente e segurança, a gente tem que ter muito impacto e influência. Então, esse desenvolvimento faz o líder voltar como um líder de área produtiva muito mais robusto,
né? Mas ele leva aquele aprendizado da vivência de segurança, ao mesmo tempo que ele traz da área produtiva essa visão de como que eu falo na linguagem de quem eu quero influenciar. Porque às vezes a gente não se sente ouvido, não é porque a gente não está sendo ouvido, é porque a gente não está falando ou sendo insistente ou se comunicando, mas a gente não consegue fazer aquela mensagem chegar de forma clara porque ela não conecta com o meu ouvinte, né? Porque eu não chega lá, né? Eu não consigo entender a dor dele, então falta a empatia. E aí quando a gente faz esses encarreiramentos cross, eu acho que ajudam. Então, para mim, eu me sinto bem mais forte de ter passado por área produtiva. E também acho que passar por segurança faz com que, mesmo quem vai querer encarreirar de volta para a área produtiva, vá muito mais forte. E pensando assim, você falou em impacto e influência, né? Acho que isso é nosso dia a dia, quando a gente fala dessas áreas, né, que a gente permeia aí de sustentabilidade envolvendo segurança e meio ambiente, que é uma parte importante aí dentro. Como que vocês medem? Tem uma medição? Tem alguma forma de você avaliar como que está o engajamento? Como que esse impacto e essa influência está batendo lá no dia a dia, nos CDs, nas fábricas? Como que é medido? Porque vai muito além de número de pessoas treinadas, né? Quando a gente fala de influência, é realmente essa mudança de mentalidade, são as pessoas que começam a ter comportamentos diferentes, enfim, existe uma forma de medir isso? Porque apesar de eu falar que a gente quer dar autonomia, mas a gente quer medir também, a gente quer saber se a gente está evoluindo, né? Nossa, a gente criou, assim, bastante métrica de indicador preventivo para poder tentar mensurar a aderência. Então, a gente mede a aderência de reportes de incidentes críticos por FTI, a gente mede percentual do time de liderança participando da plataforma de reportes, então eles reconhecem, eles acham atos inseguros, eles acham atos inseguros críticos, o que eles fazem desses atos inseguros, tudo isso está dentro de sistema, a gente consegue enxergar a nível corporativo e avaliar e analisar como é que isso se comporta em relação à performance de segurança das plantas. E aí a gente encontra os indicadores que mais fazem sentido para a gente trabalhar naquele ciclo, e aí a gente vai trabalhando para poder ir construindo uma consistência de evolução da cultura através de indicadores. Então, vou falar assim, monitoramento. A gente media a aderência da liderança no monitoramento, que é uma rotina que eles têm lá, deveriam executar, mas não necessariamente executavam. E aí a gente medindo isso por planta, colocando compromisso, a gente evolui na aderência da execução. Mas aí a gente vai olhar uma parte desses cheques vinham sem nenhuma oportunidade. Tudo ok. Fez ou não fez? Então, a gente vai lá, beleza, tem que ter um percentual da liderança fazendo monitoramento. Esses monitoramentos têm que ter saída. Quantos deles têm saída? Quantos não têm? Como é que está a saúde por unidade de negócio? E as ações que saem dessas saídas, elas são solucionadas? Em qual prazo? Qual o tempo de solução médio dessas ações? Então, para eu ter o ciclo do monitoramento sendo feito de forma qualitativa, eu deveria ter tudo isso caminhando para um nível de excelência, né? E aí a gente acompanha isso por planta, por líder, e por faz turno, o push. por cada coisinha que tem. Então, esse é o comando e controle. Por radical, quase. Esse é o comando e controle que a gente ainda tem, mas que também serve para a gente mensurar a aderência e a entender aquilo que eu estou querendo promover. Eu estou querendo promover que o líder realmente monitore, que ele gaste o tempo para estar com o operador dele, que aquilo ali sirva para melhorar o ambiente de trabalho. Está acontecendo ou não está acontecendo? Então, eu vou para essas métricas para acompanhar, né? Eu te falei dos critérios, a gente falou de autonomia, que a gente definiu critérios para cada fase, e aí tem a autoavaliação do time operacional que se autoavalia, eu atendo, não atendo cada critério, e aí aquilo ali leva ele para a fase que ele está, e aí a gente consegue entender, eu estou conseguindo evoluir nas fases? Eu tenho a maioria das minhas plantas na fase que eu gostaria de ter nesse momento? Então, está chegando ou não está chegando a informação? E, de forma
sensível, a gente também sente isso nas visitas de campo, porque ou o time traz, né, esses IV, os indicadores preventivos que eles estão monitorando, o quanto que eles estão solucionando de problema, como é que eles estão engajados ali naquele território seguro, naquele processo de autonomia na visita, ou de uma forma mecânica, ou de uma forma genuína, que realmente está trazendo resultado e que você sente que o time está orgulhoso, o brilho no olho acontece quando eles estão apresentando. E aí, quanto mais você vê isso em diferentes plantas, mais a gente entende que aquilo que a gente está falando lá no corporativo, a estratégia que a gente está cascateando, está chegando, né, lá na ponta. E você tem uma agenda muito grande de visitas para estar ali e enxergar isso, né? A mulher da mala. A mulher da mala. E eu fiquei pensando exatamente, porque eu acho que uma coisa é a gente tangibilizar com o indicador, outra coisa é o brilho nos olhos. E como essa agenda sua, ela tem o intuito realmente de fazer Gemba, de estar ali para você sentir qual que é o objetivo, e dentro do time corporativo, é só você que faz ou todo o seu time que faz? Como que funciona, assim, essa parte da percepção que não vai no indicador? Todo o meu time faz, mas também os meus pares de outras áreas, né? Os diretores que também, né? O nosso vice-presidente, então todo mundo vai para campo para olhar os diversos indicadores, os diversos, né, itens de performance que a gente avalia dentro de uma cervejaria, mas a gente entende se a operação está conectando aquilo ali com segurança ou não. Isso é facilmente sentido nas visitas, né? E aí o meu time, a gente se divide, então obviamente a gente foca em plantas que a gente entende que tem um nível de maturidade que precisam mais ajuda, então essas, né, tem um planejamento anual mais já pré-estabelecido, e a gente se divide em outras para a gente poder estar calibrando. Então, as agendas têm sim, né, o intuito de sentir como é que a estratégia está realmente sendo vivida no chão de fábrica, se aquilo ali está palpável, se está prático, se está trazendo resultado, se tem algum ajuste de rota para a gente fazer, né, na próxima revisão. Calibrar o time, porque não necessariamente, né, as plantas têm a mesma calibragem, então a gente vai lá para dar referência, para poder mostrar e fazer eles evoluírem para a referência que a gente entende que é a world class, que é onde que ele deveria chegar, porque muitas vezes ele só tem a visão daquela planta e a gente precisa trazer uma visão, né, de fora para poder calibrar e a gente subindo o sarrafo. Então tem muito intuito de calibragem. Muitas dos nossos processos são por autoavaliação. Então, o time lá que está no campo se autoavalia. Então, nessas visitas, essa calibragem serve para a gente ir lá e revisitar a autoavaliação naquilo que a gente encontrou de gap e deixar claro que tem gaps ali, né? E dar as mensagens também daquilo que a gente não aceita. Isso é o papel da liderança, mas nosso também. De pegar coisas críticas, às vezes, que estão acontecendo no ambiente de trabalho e que não é algo que a gente aceita como companhia e tratar aquilo ali com a devida clareza para poder fazer com que a mensagem também se perpetue, porque não é só sobre, vamos trabalhar de forma genuína, vamos engajar todo mundo e tal. Não, você está desviando também daquilo que é inaceitável, né, no status atual da nossa cultura, não dá para a gente aceitar e aquilo ali tem que ter clareza, então a gente vai para tudo isso, né? Para tanto reconhecer, quanto aprender com o campo, quanto também calibrar e acertar onde precisa acertar. Fiquei aqui pensando agora como é a agenda da alta liderança dos executivos em tudo isso, porque a gente está falando de média gestão, a gente está falando lá do pessoal da fábrica, e como é que vocês envolvem, engajam, como é que é a questão da remuneração, como é que eles entram nesse game de abraçar a causa? Obviamente, né, tem uma questão de direção da companhia, né, isso vem de governança, mas entender um pouquinho como é também de cima para baixo. Já tem alguns anos que a gente entendeu que engajar todas as diretorias executivas era importante. Então, todo mundo tem meta, né, de meio ambiente, de governança, de social. Então, de acordo com, né, a tua função ou o que eles lideram, a gente cascateia as metas que estão relacionadas àquela função. E aí, da diretoria executiva, isso vai se cascateando para todas as outras, para os outros níveis, né? Então,
tudo é atrelado à remuneração variável. Então, essas metas, elas vão ser atreladas à remuneração variável, desde a diretoria até o nível operacional. A gente trabalha com metas coletivas, Diária, então são as metas, eles trabalham mais em metas de grupo, de time, do que em meta individual, que compõem a meta do gerente de área, que compõem a meta do gerente de fábrica, que compõem a meta... Mas dobrando, né? Um cascateamento. Isso aí, e que compõem as metas, né, dos temas que a gente quer trabalhar, seja performance, sustentabilidade, segurança, gente. Me veio outra pergunta que não tá no nosso roteiro, mas assim, a Renata tá fazendo parecer tudo muito fácil. Né? Não tá, você ficou com vontade Eu de ir tô lá com a trabalhar com ela? sensação Deu que, vontade de falar assim, nossa, eu vou ficar lá do seu lado. Tô encantada. Quais os 3 principais desafios, barreira, casca de banana? Porque assim, eu sei que tudo isso é ralação, né? E quais são os skills, competências, assim, tipo, que não dá pra negociar para fazer tudo isso aí sair desse discurso? Gente, tô dizendo discurso bonito, mas, né, vocês entenderam que tá dando uma aula, mas tem muito trabalho por trás disso, que vai garantir que tudo isso que tá falando se sustente. Acho que o desafio principal é fazer com que essa agenda de sustentabilidade também traga benefício financeiro. Porque tem que ser sustentável em todos os aspectos. Tem que ser sustentável, rentável. Isso aí. Senão, daqui a alguns anos, alguém vai vir e vai descontinuar aquele gente já trabalho. tem um movimento no mercado com relação a essa descontinuidade, né? Porque ele não traz valor ou ele traz, né, impacto financeiro. Então, a gente toma bastante cuidado para todas as frentes que a gente está, né, aplicando, ou tudo aquilo que a gente realmente abarca dentro da estratégia, que tenham a sustentabilidade em todos os aspectos, né? Então, falar de descarbonização, todas as iniciativas de descarbonização, elas trazem o benefício de redução de emissões, de redução de energia, de consumo de energia, então elas têm que trazer também o benefício financeiro para serem viáveis. Então, trabalha com business case para tudo. Não dá para fazer isso para gente, porque não tem o valor, né, de vidas. Então, ali, né, tem muita coisa que é inegociável, então tem que fazer porque é estrutural. Mas eu acho que um dos desafios é esse, né? Como fazer essa agenda andar sendo viável para ser perene, né? Para não ser algo que é voo de galinha que daqui a pouco vai sair da pauta. Então tem que relevância, impacto e retorno, né? Isso, olhando sempre para a agenda de longo prazo. Acho que esse é um grande desafio, falando principalmente de sustentabilidade. Ou seja, nada romântico, gente, bem desafiador. Bem desafiador. Então tem muita coisa que a gente quer fazer e que a gente ainda não conseguiu viabilizar. E aí o desafio é como que eu faço viabilizar, né? Como é que eu vou atrás de transformar a iniciativa, o que eu tenho no mercado, quais as tecnologias. A gente tem uma aceleradora que a gente acelera startups para trazer programas pilotos que podem ser, né, interessantes aí para fazer essas disrupturas que a gente precisa no futuro. Então, esse é um super desafio para a sustentabilidade. Eu acho que tem um desafio em segurança que é voltado para a resiliência do time. Ia até chegar no Boa, time. eu tava pensando exatamente nisso. E até nossa também, né? Nossa, não é só o time, né? Porque a gente também vai se cansando, né? Porque segurança, mais do que meio ambiente, porque meio ambiente você consegue colocar iniciativas que o resultado vem rápido. E você consegue ver o resultado acontecendo. E segurança é aquela construção de longo prazo que... O dar certo não é visto, só o dar errado. E aí, muitas vezes, a ansiedade do momento que dá errado, e que aí vira crise, todo mundo olha para a segurança, para o time de segurança, mas com uma intenção de mexer na estratégia, né? E talvez é porque a estratégia ainda, né, não entrou no DNA, ela ainda não se concretizou. E aquele resultado, ele não vem de imediato. Então... tem um desafio sempre em segurança de segurar a ansiedade nossa mesmo, como líderes ali da área, e, né, da nossa liderança, em relação a mostrar que a estratégia faz sentido. Então, como que eu posso usar as minhas métricas que eu tenho para poder fazer correlações e entender que eu estou
eu tô na direção certa, e é para eu continuar apostando naquelas apostas, ou se eu tenho que mudar alguma coisa, mas que ela não seja uma mudança drástica que acontece a cada 6 meses, né? Então, esse é um desafio gigante, tem que ter resiliência e persistência, né? A gente está há 3 anos trabalhando, assim, nas mesmas frentes estratégicas. A gente vai dando um passinho a cada ciclo, né? Se aprofundando no que a gente quer avançar com todas as plantas em bloco, mas naquele mesmo guarda-chuva há 3 anos. Porque aquela sensação de que tem um acidente e tudo muda, eu acho que ela gera uma frustração em quem executa, que está lá no campo, muito grande. Mas ela é um desafio para quem está liderando, porque muitas vezes o resultado ele não vem de imediato, né? E não é uma correlação. Então, você não consegue metrificar tudo, né? E tem muitos fatores externos também que impactam, né, em segurança, tem fatores humanos, então não é um negócio que é só as métricas, né? Acho que é mais difícil ali de metrificar e falar, como que eu chego no 0 acidente, né? E essa resposta, eu acho que ela é a que demanda mais resiliência. E aí, você pode estar por períodos muito bem. Aí, de repente, se tem um acidente, como é que o time não é olhado só nesse momento? Então, como é que a gente trabalha o reconhecimento, a valorização do que o time está fazendo o tempo inteiro, para que não seja só no holofote do resultado, que a gente mede muito o que está ruim em segurança, né? Como é que a gente mede todos os acidentes que a gente está evitando o tempo inteiro, todos os dias, né? Ao invés de a gente monitorar lá quantos dias a gente está sem acidente, quantos acidentes a gente evitou hoje, que é a somatória dos relatos. De você falar que a gente mede o turnover na área de gente, mas quanto que você mede as pessoas que você reverteu de demissão? Isso às vezes nem aparece, aquela conversa que você teve, o one-on-one que você segura profissionalmente de ansiedade. É a mesma coisa em termos de segurança. O engajamento que você está construindo no dia a dia, exatamente. Então, acho que para mim, falar assim, esses 2 são os grandes desafios. Essa resiliência com persistência para poder construir algo que seja consistente. E viabilizar financeiramente tudo que a gente precisa fazer, né, para ser perene. Na segurança, fui meio ambiente por um tempo, depois segurança também tive essas cadeiras, né? E no meio ambiente a gente consegue realmente valorar, né? E trazer um retorno financeiro rápido, que é visto como business case. Já na segurança sempre tive essa dificuldade, porque como que a gente valora, né? Como que a gente traz isso? Eu achei bem interessante que você trouxe. E os times de saúde e segurança do trabalho, normalmente eles ficam meio patinho feio, né? É meio esquecido, tá numa salinha lá longe, de preferência, que eles querem deixar a gente longe. O reconhecimento desse trabalho, ele não é visto tanto quanto coisas que a gente consegue tangibilizar melhor. E aí vem um acidente, parece que todo um trabalho foi jogado fora, e não é isso, né? O trabalho não pode ser medido se houve um acidente ou não, tem muita coisa por trás também, né? Tem um negócio que a gente está tentando muito construir, e que também é um trabalho, eu acho que de médio prazo, que é, na segurança, para ela não ser prioridade, ela ser valor, a turma tem que se apaixonar pelo processo. Ela tem que se apaixonar por estar fazendo com muita qualidade aqueles processos que vão realmente eliminar o risco, né? E não simplesmente estar fazendo pelo resultado. Porque senão eu vou sempre esperar o acidente para fazer. Ele desanima, né? Para todos os resultados, o sistema de gestão ele deveria vir antes do resultado, mas para a segurança isso é essencial. Então, fazer com que os times entendam o porquê de cada ferramenta e se apaixonar por aquela ferramenta, por causa do porquê dela, né, faz muito mais sentido do que ficar olhando para o resultado fim. Né? Porque no fim do dia, a grande parte das operações ficam anos sem ter nenhum acidente. Né? Então, né? Elas precisam fazer muito bem feito os processos e a gestão para que isso, né, só melhore. Renata, deixar a gente ficar umas 2 horinhas aqui, viu? A conversa tá muito boa, mas eu queria saber sobre as competências, acho que a gente foi fazendo várias perguntas para você, as competências do profissional do futuro, o que as pessoas que trabalham na frente de saúde,
na verdade isso não está na pasta de saúde, né? De segurança, segurança e meio ambiente. sustentabilidade, tem que ter para enfrentar os desafios do amanhã, que já são do agora praticamente? Acho que talvez o primeiro é escuta ativa real, né? Porque não dá para construir estratégia só com o que a gente pensa, né? A gente precisa conseguir conectar para depois isso, né, realmente permear. Então, se o profissional acha que ele sabe tudo e ele não tem essa capacidade de aprendizado contínuo e ele não é o apaixonado por estar sempre aprendendo, ele vai parar de escutar, ele vai achar que ele tem todas as respostas e aí ele vai se enganar, porque ele não tem. Cilada, né? É isso aí. Aí eu acho que escutativa, com essa capacidade de aprender o tempo inteiro, e aí a capacidade de aprendizado faz esse profissional olhar para o que está acontecendo lá fora para poder entender que também, né, não é só aquele mundinho, o que eu posso trazer de positivo que está acontecendo fora, como que eu posso fazer troca entre plantas e entender, né, que dá para aprender sempre. Acho que essas são habilidades assim essenciais e como são áreas que trabalham muito com visão de longo prazo, né, e que são construções de longo prazo, precisa ter habilidade analítica e estratégia, sim ou sim, né? Não adianta só se formar no técnico, ser master sênior numa especialidade, num produto, num tema, se não consegue olhar com uma visão mais ampla para o que está acontecendo dentro do negócio, como é que o que está acontecendo pode influenciar de forma positiva o que eu estou fazendo, como que eu capturo aquilo ali para agregar valor e eu construir mais elos dentro da entidade, ali dentro da companhia. Então, eu acho que tem que ser alguém que consegue olhar para o analítico estratégico com o viés de colaboração. Como que eu consigo trazer mais gente para colaborar, né? Segurança e meio ambiente não se constrói sozinho, não é uma área só, não é uma pessoa só. Então, assim... Acho que não tem área hoje também que seja solitária, né? Tudo tem que engajar todo mundo para estar no mesmo barco, né? Como disse a Gil, podia ficar 2 horas. Aliás, eu realizei meu sonho, porque eu queria marcar um café para estar esse papo. Aí eu resolvi fazer um podcast, que assim, eu tinha como ter esses papos e aprender com algumas pessoas que eu admiro muito na área de segurança e de meio ambiente. Então, quero mais uma vez, Renata, te agradecer super por ter aceito esse convite, de coração. Estou muito feliz com a conversa. Consegui tirar um monte de dúvida que eu tinha aqui. Aprendi mais um monte. Foi, acho que, uma verdadeira aula aqui pra gente. Com certeza. E espero que... Foi uma aula pra mim também. Pra todos mundo, nós, né? Que seja aí de inspiração e que vocês saiam também energizados, como eu tô energizada hoje aqui com esse papo. Que legal. Acho que você pode deixar um recado para quem tá nos assistindo e que enfrenta esses diversos desafios que você enfrenta e que você naturalmente conseguiu inspirar a gente na sua travessia para que, né, a gente consiga impactar mais gente e o mundo. Nunca é fácil. Eu falo assim, tá parecendo que é tudo tão fácil, nunca é fácil, mas o que a gente precisa, eu acho que colocar como combustível é como que o problema do hoje, o desafio que eu tenho hoje, ele me ajuda a, né, fazer com que o meu amanhã seja melhor. Então, usar muito mais os desafios, as falhas, os dias ruins como combustível para poder aprender o que a gente pode fazer melhor no dia seguinte. Para mim, isso é o que eu tento usar bastante para conseguir ter resiliência, porque né, precisa sempre se fortalecer de estar olhando para o lado cheio do copo, né, e não só para o lado vazio do copo. Muito bom. Excelente. Obrigada. Viu? Estreia do Videocast. Até a próxima, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.